Bem-vindo ao novo vídeo, e nesse vídeo eu quero recordar o que eu acredito que seja o início de todos que aprendem a desenhar. No início a gente começa copiando, não tem muita técnica, então eu te convido agora, vem aqui na tela do meu computador para a gente relembrar isso que é o início do desenho. Eu lembro que quando eu comecei a desenhar, eu desenhava apenas observando. Então, eu começava desenhando um ponto, eu escolhia um ponto para iniciar o desenho e depois eu continuava pontos próximos. Vem comigo. Agora, enquanto eu faço um desenho de observação, eu quero compartilhar uma reflexão a respeito de como era o início do desenho, começando pelo desenho de observação. Então, o desenho de observação é um dos primeiros contatos que temos com a arte na infância, na adolescência. Nós tentamos desenhar personagens favoritos, naquelas poses dinâmicas, ou naquelas poses incríveis, sem nos preocupar com técnicas ou qualquer conhecimento prévio. Não tem técnica, o que tem ali é vontade de desenhar. Só temos a inspiração e a ação, e isso é tudo o que precisamos para começar a desenhar. As técnicas e outros conhecimentos que aprendemos depois apenas enriquecem esses dois elementos, a inspiração e a ação. É aquele desejo de fazer aquele personagem favorito e você vai lá e desenha, sem medo, sem obstáculos. Tem um livro, o título dele é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Ele foi escrito pela Beth Edwards e tem uma frase que é muito boa. É a seguinte: ela diz que desenhar é ver. Quando você aprende a ver, aprende a desenhar. E é isso, o desenho de observação. É você olhar a referência que você tem, ou na memória, aquele personagem, e você começa a fazer os traços. Você pega uma referência, por exemplo, aqui eu peguei uma revistinha em quadrinhos da Turma da Mônica e estou olhando o cascão e desenhando de observação, sem usar técnicas, apenas observando e copiando, porque é assim o início do desenho. Existe uma diferença entre desenho de observação e técnica de desenho por observação. O desenho de observação, ou desenhar por observação que eu menciono aqui, não se trata da técnica de desenho por observação, mas sim da maneira como desenhávamos na infância e na adolescência. Simplesmente usávamos o caderno da escola, na falta de um caderno de desenho ou um papel apropriado, pegávamos um lápis e começávamos a desenhar, sem referência de memória, um personagem do nosso anime, ou desenho, ou revista em quadrinhos, enfim. Já a técnica de desenho por observação é algo diferente, porque ela traz métodos específicos para treinar o olhar e representar aquilo que a gente está vendo. Mas isso pode ser tema para outro momento. E se você quiser que eu traga sobre esse desenho por observação com técnica, você deixa nos comentários. Continuando aqui, então, eu diria que essa técnica nada mais é do que a inspiração e a ação que temos para desenhar, mesmo sem conhecimento prévio, transformadas em um método organizado e estruturado. É isso que o desenho de observação ele é, a famosa cópia. A gente transforma a nossa inspiração, o desejo de desenhar, em um método organizado e estruturado. Significa que a gente encontra uma maneira de reproduzir o que a gente está vendo. O importante é perceber que no início do contato com a arte, no caso o desenho, não temos medo de desenhar. Não nos preocupamos com o resultado nem com a opinião dos outros. Apenas queremos expressar no papel a inspiração artística que tivemos. Para quem decide estudar desenho, aprender técnicas e melhorar sua arte, essa mentalidade é muito valiosa, pois nos ensina que nenhum desenho ele nasce pronto.
Os desenhos finalizados são resultado de muitos rabiscos, erros e correções, até chegarmos a um resultado satisfatório. Grandes artistas preencheram muitas páginas de seus cadernos com estudos e esboços antes de chegarem às suas obras-primas. Além de ser uma forma de expressão, o desenho de observação, ele traz muitos benefícios. Por exemplo, ele melhora a percepção visual. A gente aprende a enxergar formas, proporções e detalhes que antes passavam desapercebidos. Ele aprimora também a paciência, a concentração. O ato de observar e registrar exige um olhar atento e persistência. Ele também aprimora o traço e a precisão. Quanto mais treinamos, mais desenvolvemos coordenação e controle sobre os movimentos da mão. Ele também expande a criatividade. Mesmo reproduzindo o que vemos, interpretamos e adicionamos nossa visão única ao desenho. Então, se você deseja começar ou quer retornar ao desenho, o desenho de observação ele é um ótimo começo ou um ótimo recomeço. E eu vou trazer aqui também algumas sugestões práticas. Por exemplo, você pode treinar o desenho contínuo, você escolhe um objeto simples. O importante é que seja algo que você quer desenhar, para que você esteja motivado. Então, você escolhe um objeto simples ou alguma outra referência, uma revista em quadrinhos, ou um personagem favorito, enfim. E você tenta desenhar sem tirar o lápis do papel. Você começa a rabiscar, desenho contínuo. Você coloca o lápis no papel e vai desenhando sem tirar o lápis do papel. Um outro exercício é o esboço rápido. Você pode colocar um tempo ali, por exemplo, 5 minutos. E aí você tenta, nesse tempo, capturar o máximo de informações, a essência do que você está desenhando, da sua referência, antes que o tempo acabe. E um terceiro exercício é o desenho cego. Você escolhe uma referência, um objeto ou um personagem, alguma coisa que você queira desenhar, e aí você tenta desenhar sem olhar para o papel. Você fica olhando para a referência, você coloca o lápis no papel e vai tentando desenhar. Esse é o desenho cego. Se você quiser que eu traga um vídeo mais detalhado sobre esses exercícios, escreve nos comentários e eu posso trazer depois. Enfim, essa técnica é aquilo que a gente fazia na infância e na adolescência, de misturar sem perceber. Sem perceber, a gente acabava usando algumas coisas que depois a gente descobre que fazem parte de uma técnica, mas que no início, para nós, é copiar. É um desenho de observação, mas que ele ajuda e muito a desenvolver a percepção, a capturar detalhes. E aí, quando a gente vai estudar técnica, a gente aprende a dar nome para algumas coisas que a gente já fazia intuitivamente. Então, o que eu quero agora é convidar você para se inscrever no canal, se esse conteúdo ele te agradou, ou se você quiser sugerir algum conteúdo, deixa nos comentários também. Não esquece de se inscrever para que você possa receber os novos vídeos, e se você curtir esse vídeo, ele pode ser recomendado para outras pessoas. Então, eu te convido a experimentar o desenho de observação, a iniciar no desenho ou retomar se você por acaso parou de desenhar. Então esse é o momento de você recomeçar. Experimenta um dos exercícios e depois fala como foi essa experiência.